Pedimos ainda, por gentileza, que aqueles que nos acompanham virtualmente, que mantenham os seus microfones desligados. Agradecemos à cantora Simone Duarte pela linda apresentação. Simone nos acompanhará pelos próximos 2 dias de evento. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 6º encontro do Sistema de Justiça de Mato Grosso, Ideários entre a Lei e a Realidade. De hoje à sexta-feira serão debatidos temas de grande relevância com a participação de palestrantes, debatedores de renome nacional. O evento tem como propósito aprimorar a atuação dos operadores do direito, estimular a pesquisa e produção de conhecimento e contribuir para a construção de soluções eficazes e justas diante das complexas demandas sociais que impactam a justiça criminal. O 6º encontro é uma parceria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. As instituições estão representadas, respectivamente, pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, Escola Institucional do MPMT, Escola Superior da Defensoria Pública, Escola Superior do Ministério Público e Escola Superior da Advocacia. Informamos que este simpósio está sendo gravado pela Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e transmitido pela plataforma Teams em tempo real. A todos aqueles que nos acompanham virtualmente, nosso muito obrigado. O encontro segue a Instrução Normativa número 103 de 2024, que institui o Programa de Acessibilidade e Inclusão do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, é inclusiva, contando com a tradução em Libras, língua brasileira de sinais e audiodescrição. Seguindo a recomendação do CNJ, farei minha audiodescrição. Pedimos que os demais também o façam. Meu nome é Janã Pinheiro, sou mestre de cerimônias deste evento. Sou uma mulher alta, cabelos castanhos na altura dos ombros, uso óculos e estou trajando roupas pretas. Daremos início à abertura deste simpósio. Compõem o nosso dispositivo o coordenador deste evento, desembargador Marcos Machado. O anfitrião desta casa, o presidente em exercício da OAB de Mato Grosso, Josemar Carmerino. Os integrantes deste painel, o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Edilson Mongenot Bonfim. A Defensora Pública Geral de Mato Grosso, Luziane Castro. O Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Wesley Sanches Lacerda. Representando o Ministério Público de Mato Grosso, o Procurador de Justiça e coordenador da Escola Institucional do Ministério Público, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade. Representando o Executivo, o Secretário Adjunto de Inteligência, Delegado Walter Furtado Filho. Para dar as boas-vindas, convidamos o desembargador Marcos Machado. Muito boa noite. Com muita satisfação e reverência
a Deus e a Jesus Cristo, que mais uma vez nós podemos nos unir, e aqui eu me refiro às escolas Superior da Magistratura, a Escola Associativa da AMAN, a Escola Superior de Advocacia, a Fundação Escola do Ministério Público, o Centro de Estudo do Ministério Público e a Escola da Defensoria Pública, que, por sinal, neste evento teve uma participação fundamental desde seu início, desde a idealização, que deveria, inclusive, acontecer no mês de março, por várias razões, não foi possível. Seguindo aí a orientação do cerimonial, não é fácil fazer a autodescrição, não é? Mas posso dizer que sou um homem de meia idade, né? Grisalho, uso óculos, um tanto quanto acima do peso, e, naturalmente, com um terno azul e gravata que eu ganhei do meu querido amigo Segato, amarela, né? Que eu não uso, viu, Segato amarela, fiz em sua homenagem. Mas eu gostaria, antes das saudações, e explicar rapidamente o evento, fazer um agradecimento especial ao doutor Giovanni Santin. Né? Todos sabem a tragédia que ele passou, e eu acredito, por temer a Deus e acreditar, né, que sempre há um desígnio, sempre há um propósito, que Deus não quis afastar a mãe do pai. Né? Então, me pareceu um acidente, né, que eu nunca tinha visto, né, uma morte natural na sequência. Me parece que isso foi o conforto a ele, como cristão, de compreender esse episódio. A ele, os nossos sentimentos e nosso agradecimento, porque a participação efetiva da OAB se deu desde a sua gestão como diretor da Escola Superior de Advocacia e também como vice-presidente da Ordem. Ao desembargador José Zuquim, que deu apoio integral ao evento, ao desembargador Márcio Vidal, como diretor da escola, que fez a diferença, ao Procurador-Geral de Justiça, Rodrigo Fonseca, ao presidente da Fundação Escola do Ministério Público, Marcelo Vacchiano, e ao doutor Paulo Marchesini, diretor da Escola da Defensoria Pública. Eu queria cumprimentar todos os presentes na pessoa da desembargadora Maria Ortiz. É uma honra tê-la aqui. Né? Nossa eterna professora, né? E é uma honra também, e assim o faço, já partindo aí para a magistratura, também receber o desembargador Juvenal Pereira da Silva. Muito obrigado pela presença de vossas excelências. Nós vivemos na atividade jurisdicional um contexto de discussão, tá? De confrontos. Nós temos adversários, não temos inimigos, mas nós temos partes. E aqui, neste evento, a exemplo dos 5 anteriores, é um espaço de diálogos, de pontos de equilíbrio, de respeito às alteridades, de consenso para a sobrevivência do sistema de justiça. O ponto fundamental, a justificativa deste evento, neste ano, é a violência. É a violência. E a violência cruel, ou a crueldade. Eu fui promotor 18 anos, estou há quase 15 anos como juiz criminal no tribunal e fui advogado 2 anos. Eu nunca vi, nesses anos todos, crimes com tanta barbárie, com tanta covardia, com tanta maldade. E está na nossa porta. Semana passada, acredito que a maioria das pessoas aqui que leram os jornais verificaram, observaram que houve um crime aqui no distrito do Sucuri. Uma senhora foi encontrada esfaqueada, jogada no mato e no capô do seu carro, escrito a faca, a dívida está paga. Essa senhora, com 56 anos, é esposa do meu motorista.
E aí eu entrei no circuito para entender o que havia acontecido. O filho dela, enteado do meu motorista, infelizmente, se envolveu com tráfico de drogas. Pegou uma quantidade de drogas para vender e foi apanhado pela polícia. Se encontra preso em Várzea Grande. E a facção criminosa, que domina o tráfico em Mato Grosso, cobrou essa dívida, correspondente a R$30 mil, sob pena de matá-lo. Desesperado, ele pede para a mãe para pagar essa dívida. A mãe, uma senhora que não revelou para o meu motorista esta ameaça, trabalhava fazendo marmita em casa e não conseguiu pagar os R$30 mil. Mas vejam o que aconteceu. Uma pessoa com uma escrita convincente, elogiando as marmitas dela, mandou uma mensagem, pedindo para que ela levasse 35 marmitas para uma obra no distrito do Sucuri, que ela tinha, próximo, servido marmitas durante o dia, mas ele precisava da marmita à noite. Pagou à vista no Pix, 35 marmitas. Ela sai de carro, 6 horas da tarde, para levar as marmitas. Carro emprestado, carro do irmão, porque nem carro ela tinha. No local indicado, as pessoas, aí, esses covardes, surpreenderam, arrancaram ela do carro, esfaquearam durante horas, isso segundo a perícia, arrancaram os olhos dela, os dois, na faca, eu acredito que ela viva, e largaram como um animal selvagem, no meio do pasto. E acredito que com essa mesma faca, eles riscaram o capô do carro, e a dívida foi paga. O jovem certamente vai ser preservado. A mãe, que não tinha absolutamente nada com esse desvio do filho, e muito menos obrigação de pagar os R$30 mil. Nós estamos vivendo essa realidade, e por isso a provocação dos temas, e em especial o palestrante, que é o nosso professor notável da escola, Edilson Mongenor Bonfim, que tem uma história de combate à criminalidade, para contar a realidade que ele tem vivido, vivenciado, observado, inclusive, no campo funcional e doutrinário. Esteve, recentemente, no Canal Livre, na Bandeirantes, e essa entrevista o surpreendeu muitos que não estão ainda acreditando no que está acontecendo no Brasil. Segunda-feira passada, o juiz Moacir Tortato estava em Belo Horizonte fazendo um curso na Justiça Militar, e um juiz do Rio de Janeiro disse o seguinte: a relação com as facções criminosas e o terrorismo é muito próxima. Vocês vão ver que eles estão trocando fuzil por drone e vão jogar bomba nos policiais. E o que acontece? No dia seguinte, na terça-feira, os drones jogando bomba nos policiais. Essa é a realidade. E nós, em Mato Grosso, que não estamos tão distante dessa situação, preocupados, nós estamos buscando essa discussão. E, ao longo da programação, hoje aqui na OAB, e nós recebemos, agradecemos a ordem por nos receber, a partir de amanhã, as discussões serão no Tribunal de Justiça, no auditório, destinado ao nosso aperfeiçoamento funcional. Como os eventos anteriores, nós trabalhamos em painéis, os painéis com representação sempre de um advogado, de um promotor, de um juiz, de um defensor. Operadores do direito do Brasil estão conosco, perguntas que sempre foram respondidas, mas pela dinâmica nós vamos disponibilizar um WhatsApp e e-mail para que a quem foi dirigida a pergunta sejam respondido e, naturalmente, da melhor forma possível. A execução desse evento se dá da forma presencial e por vídeo. Nós temos 267 inscritos presencialmente e 149 virtualmente. Nós temos a dinâmica, além do presidente, do palestrante, de debatedores. A palestra magna é neste dia, e nós temos o objetivo, obviamente, de receber a todos, para que possamos, nesses momentos de encontro, dialogar, amadurecer pensamentos e, naturalmente, trocar
experiências. Eu quero agradecer muitíssimo a todos, em especial os estudantes, e nós temos vários inscritos presenciais e online, e quero crer que nós precisamos, a exemplo do filósofo Bauman, não perdermos a capacidade de nos indignar. Muito obrigado e espero que nós tenhamos um excelente evento. Boa noite. Passamos, neste momento, a palavra à presidente da mesa. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui, especialmente representando a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Gostaria de saudar aqui os meus companheiros de mesa, doutor Edilson, doutor desembargador Wesley, também o desembargador Marcos Machado. Em seus nomes, gostaria de cumprimentar a todos aqui os integrantes. Gostaria também, antes de fazer minha autodescrição, de fazer um cumprimento especial à desembargadora Maria Tildes e também ao desembargador Juvenal Pereira. São dois desembargadores por quem eu tenho um grande respeito e carinho muito grande, que tive a oportunidade de trabalharmos mais próximo nos últimos 2 anos, né? Então, gostaria de cumprimentá-los e cumprimentar especialmente aqui os meus colegas defensores e defensoras que estão participando conosco, em nome do nosso diretor da escola. Só fazendo uma retificação, Marcos Machado, o diretor da escola é o Fernando Soubia, não mais o Paulo Marquezine. O Fernando Soubia, atualmente, da organização, era o Paulo Marquezine. E gostaria também de cumprimentar a doutora Tânia Matos, nossa colega, defensora pública de segunda instância, que está aqui participando, e em seus nomes cumprimentar todos os integrantes aqui da Defensoria e demais participantes. Aqui o objetivo é que a gente faça uma fala rápida, né, mas a gente gostaria de destacar a importância de eventos como esse, né, e quando a gente fala de sistema de justiça, é extremamente importante que a gente tenha todos os atores à mesa, como foi destacado pelo desembargador Marcos Machado, né. Então, a gente realmente só fala de justiça, efetivamente, quando a gente coloca todo mundo para poder discutir, para debater, para trocar experiências e também para discordar, que eu acho que isso é importante. E isso é que vai fazer com que o nosso sistema de justiça efetivamente fique cada vez mais rico e, o que é mais importante, que a gente possa entregar com mais eficiência e com mais resultado aquilo que a população espera, a justiça, né? Então, assim, da parte da Defensoria Pública, eu tenho muita clareza que a gente cumpre um papel extremamente importante nessa balança do sistema de justiça, em que a gente está ali representando essa população pobre, vulnerável, e especialmente para que a justiça não pese exclusivamente para essas pessoas. Então, é esse olhar que a Defensoria Pública traz em todos os seus processos. E eu acho que aqui, esses debates e tudo que vai ser discutido nesse espaço vai ser extremamente rico e muito engrandecedor. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. E eu acho que é esse momento de diálogo, esse momento de reflexão, é que a gente vai, como eu já disse, trazer aí um sistema de justiça cada vez mais equilibrado, eficiente e coerente com os princípios constitucionais, que é isso que a gente busca. Eu acabei pecando e não fazendo a minha autodescrição, acabei me empolgando demais, né? Eu gostaria de falar que, fazendo aí a minha autodescrição para aqueles que acompanham a gente especialmente, eu sou uma mulher de cor parda, cabelos compridos, de cor castanha e com mechas douradas. Eu estou usando um vestido longo, de cor bege, tenho também olhos castanhos e realmente estou muito feliz, me sentindo muito honrada de estar aqui presidindo essa importante mesa, tendo 2 importantes palestrantes, especialmente o doutor Edilson, que vai trazer aqui muitas informações, enriquecer muito, e estar acompanhada aqui também do doutor Wesley, que é uma grande referência para a gente aqui no sistema criminal no nosso estado. Então, cumprindo o que a gente tinha estabelecido, desembargador Marcos Machado, a gente faz uma breve fala, e agora eu vou passar a palavra para o nosso advogado, passar a palavra para o doutor Josemar Carmeirinho, que está aqui representando a OAB,
Então, eu vou passar a palavra para o doutor Josemar. Boa noite, doutor Josemar. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Antes, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou cadeirante, sou moreno, cabelos pretos, meios brancos, pouca coisa. Uso óculos, não tenho barba, estou de terno azul, gravata vermelha e camisa branca. Antes de começar, senhores e senhoras, doutores e doutores, eu estou aqui no lugar de uma pessoa que deveria estar aqui, Dr. Giovanni Santin, que é vice-presidente. E como disse o desembargador Marcos Machado, por uma fatalidade, que perdeu os seus dois pais, pai e mãe, na noite de terça-feira, não está aqui. Então, não estou feliz aqui por estar substituindo, né? Porque quem deveria estar aqui é ele. Mas, nesse momento, eu peço a todos que fiquem em posição de respeito, para a gente fazer um minuto de silêncio em memória dos pais do senhor Giovanni Santin, nosso vice-presidente, da senhora Valci, senhor Velci e a senhora Salete Santin. Por favor. Obrigado a todos. Agora sim. É com imensa honra e um profundo senso de responsabilidade que me apresento hoje. Não sou apenas como secretário-geral da OAB, mas como advogado, assim como todos doutores e doutoras, dentro da esfera de atuação de cada um, vivencia diariamente os desafios do nosso sistema de justiça criminal. Sejam todos bem-vindos à Casa da Cidadania, a nossa casa, a OAB Mato Grosso. É uma satisfação imensa sediar a abertura de um evento desta magnitude, o 6º encontro do Sistema de Justiça Criminal, que reúne mentes brilhantes e dedicadas do nosso Estado e do nosso país. Saúdo as autoridades presentes em nome do desembargador Marcos Machado, os ilustres palestrantes, os membros do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, nossos valorosos colegas, advogadas e advogados, em nome do Dr. Pedro Neto, presidente das prerrogativas desta seccional, a todos os participantes já anteriormente nominados, que dediquem seu tempo e conhecimento a este encontro. Desembargador Wesley, o tema que nos une aqui, ideários entre a lei e a realidade, não poderia ser mais oportuno. Ele nos convida a uma reflexão crítica e corajosa sobre o abismo entre, muitas vezes, separa o texto da lei e sua aplicação prática no dia a dia do cidadão. Nós, advogados, somos testemunhas e atores desta fronteira. De um lado, defendemos os ideais mais nobres do direito, a presunção da inocência,
o devido processo legal, a ampla defesa em busca, é claro, da absolvição, ou de uma pena mais justa e ressocializadora. Doutor Edilson, de outro lado, nós deparamos com a dura realidade de um sistema sobrecarregado, com desafios estruturais que vão desde a gestão prisional ao combate ao crime organizado, até a proteção da vítima e a implementação de novas tecnologias, como as câmeras corporais. Doutora Luziane, os painéis desse encontro refletem exatamente a complexidade desses desafios. Debater sobre o estatuto da vítima, a figura do juiz de garantias, o papel da defesa do cenário de crescentes tensões e a própria estrutura do combate à criminalidade, entre outros. Doutor Antônio Sérgio, para a Ordem dos Advogados do Brasil, este não é apenas um debate acadêmico, é a essência da nossa missão. A OAB se mantém e sempre se manterá como a defensora intransigente das prerrogativas da advocacia, pois sabemos que, ao defender um advogado, estamos defendendo o direito e defesa de cada cidadão brasileiro. Dr. Walter Furtado, é nosso dever lutar para que a realidade não sufoque os ideários. É nossa vocação construir pontes para que a justiça idealizada na lei se materialize na vida das pessoas. Que este sexto encontro seja, portanto, um espaço fértil para o diálogo, para a troca de experiências e, acima de tudo, para a construção de propostas concretas, que o encontro possa ser finalizado não apenas com mais conhecimento, mas com um compromisso renovado de atuar, cada um na sua esfera, para diminuir a distância entre a lei e a realidade. A OAB está de portas abertas para apoiar cada iniciativa que vise fortalecer nosso sistema de justiça e garantir que os direitos e as garantias fundamentais prevaleçam. Desejo a todos um excelente e produtivo encontro. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Josemar. Para a saudação inicial, eu passo a palavra para o nosso palestrante, Edilson Mogenot. É só para a saudação inicial. Wesley? Desculpa. Então, na verdade, passando aqui, então, primeiro a palavra para o doutor Wesley Sanches Lacerda, para a saudação inicial. Boa noite a todos e todas. Bom, eu vou deixar de fazer a minha descrição, minha autodescrição, por convicções pessoais. Mas, em primeiro lugar, já foi dito aqui 2 vezes, mas eu gostaria de registrar o meu profundo pesar pelo falecimento dos pais do vice-presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, o professor Giovanni Santinho, ocorrido na cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, ontem, né? Doutor Edilson, professor Edilson, o pai teve um infarto fulminante e a mãe, 20 minutos depois, teve um derrame também fulminante, né? E eu me lembro do filme Um Lugar Chamado Notting Hill, né? Algumas pessoas passam a vida inteira juntas, né? E ele, o professor Santinho, que deveria estar aqui hoje, né, com a gente na mesa, ele teve esse trágico encontro com a orfandade, né? E disso eu entendo um pouquinho. Mas eu passo da morte à celebração da vida, e eu deixo o meu abraço especial aos jovens que estão aqui. Meu filho, Antônio, né, já é um admirador e seguidor do professor Edilson Mogenot Bonfim. Vocês são a maior contribuição nossa ao planeta Terra. A única razão para eu estar aqui hoje foi em decorrência de um capricho meu. Foi uma
exigência, e eu tenho autoridade para fazer isso, uma exigência que eu fiz ao desembargador Marcos Machado, e ele se viu obrigado a me tirar de um painel e me colocar aqui ao lado do meu professor Mogenot, né? Essa triangulação Edilson, Marcos e eu começou há 25 anos atrás, quando eu tomava posse como promotor de justiça no estado de Mato Grosso, e naquele dia da posse, dia 6 de outubro, e era aniversário de Marcos Machado, eu recebia das mãos do então também promotor de justiça, Marcos Machado, o livro No Tribunal do Júri, de autoria do eminente professor. E já na singela leitura da orelha daquele livro, uma mensagem do advogado sul-mato-grossense, Carlos Magno Couto, me chamou a atenção, cativando para sempre o meu coração. E ele escreveu naquela orelha, professor Edilson, escreveu o seguinte: a propósito, hei de reconhecer que se existe um motivo em minha vida profissional pelo qual eu discuto com o destino, é de não ter podido vivenciar aquela fase áurea da advocacia romântica do Rio de Janeiro, de ter podido assistir a Roberto Lira, o maior promotor do júri. Mas o destino me reservava uma grata surpresa. Não assistiria a Lira, mas conheceria Edilson Mogenot Bonfim, o maior da atualidade brasileira, orador sem concorrentes, orgulho do Ministério Público, que não faz uma acusação, dá uma sentença que eterniza Lira, mas que não pode ser considerado seu prolongamento, porque é único e original. E foi com esse introito acadêmico, né, com esse norte e um farol referencial, que eu iniciei meus passos na vida pública, caminho do qual jamais eu me desviei. E eu ainda sigo os passos do mestre. Eu sou aluno na sua escola de altos estudos e ciências criminais e, se Deus assim o permitir, no dia 8 de novembro, estarei lá em São Paulo, né, na Oscar Freire, para mais uma aula magna. E ao percorrer as páginas daquele livro, presenteado há 25 anos atrás, né, e que me acompanha até hoje, me deparei com o decálogo do promotor do júri, escrito há mais de 3 décadas, tá? Em agosto de 1995, na cidade de Campos do Jordão, por ocasião do primeiro Congresso Nacional dos Promotores do Júri. Escrito com a tinta do coração, como o autor sempre diz. Primeiro mandamento: questiona o espelho da sinceridade, se vês refletida a imagem de um idealista, é a pergunta por tua vocação, sem a qual não poderás suportar os percalços da espinhosa missão que tens a cumprir. 2. Compreende que o júri se leciona com conceitos clássicos, pois o mesmo é um clássico da justiça, como a vida é um clássico do universo. 3. Instrui. O processo sem provas é um corpo sem alma, e somente com talento não poderá sobrepujar a verdade que não se apaga. 4. Acusa e defende, pois o libelo que sustentas contra o acusado é a absolvição da memória da vítima. 5. Acusa com firmeza, lealdade e dignidade. Teu discurso é de combate ao mal, porquanto és uma pessoa de bem. 6. Sê consciente. A condenação que postulas não devolve uma vida ceifada, mas ajuda a aplacar a dor de uma família enlutada. 7. Sê altivo. Não se curva a alma de um tribuno, pois não se verga a honra da sociedade. Justiça se postula em pé, com dignidade. De joelhos põem-se os que suplicam o perdão, porque erraram. 8. Aprimora os princípios. Lembra que teu destemor advém da tua honestidade, conceito subjetivo da retidão que sabes possuir. 9. Busca a fortuna das virtudes, para que quando partires, teus filhos encontrem um espólio de bens morais
e possam saciar a sede do bem na fonte dos teus exemplos. E 10, nunca des o perdão fácil, tampouco pleiteis 1 minuto a mais da pena a que mereça o infrator. És tribuno, falas em nome da lei e da sociedade. És promotor do júri, cidadão, homem ou mulher, filho de Deus. Nas areias sagradas do Coliseu do júri, Dr. Edilson foi o nosso maior gladiador. Edilsos máximos décimos merídios, Aélios Edilsos. Nunca foi máquina de acusar. E em sua defesa, eu colho a argumentação de Roberto Lira. Não sou máquina de acusar, sob esta beca palpita um coração, a defesa me considera apaixonado, obrigado. Minha paixão vem da consciência, não é criada pela arte, mas pelo fato. Relatando um fato apaixonante, só o amoral seria frio. Como juiz, o promotor deve formar sua convicção jurídico-social de acordo com a lei e com a prova, e uma vez convencido, deve falar a caráter. Aposentada a beca que tanto usou no maior tribunal do júri da América Latina, o Tribunal do Júri da cidade de São Paulo, hoje ele é um analista crítico e refinado das escolas penais e filosóficas, não tenham dúvida disso. Um defensor incansável da sociedade, uma sociedade que hoje, a exemplo do Coliseu, também é palco de banhos de sangue, comandados pelas organizações criminosas. O atual contexto criminógeno, professor Edilson, clama por revisitações, inclusive das próprias ciências criminais. Nós temos constatado aqui o fenômeno da migração e investimentos das facções em negócios lícitos, além de comandarem os crimes de sangue e patrimoniais de dentro dos presídios, né? Eu observo um fenômeno, professor Edilson, me permita ser criativo. Eu observo um fenômeno chamado direito aviônico, né? Quanto maior a altitude da corte, maior a pressurização da cabine jurisdicional. Mais hermética, mais fechada. Para os juízes de primeiro grau, o direito das ruas. Para os magistrados superiores, o direito das luas, né? Conforme as fases, especialmente a fase minguante. Sob os auspícios de Zygmunt Bauman, que o desembargador Marcos já citou aqui, com frequência, às vezes até uma frequência irritante, apregou-se que a sociedade é líquida, né? E eu digo que o estado físico atual da sociedade é outro. A sociedade é gasosa e ela está a um passo de transmutar-se para outra dimensão, rumando para o etéreo. Sem dúvida, as duas grandes organizações criminosas do país, elas tiveram a sua gênese no interior do sistema prisional dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu me lembro do originário estatuto do PCC, que constituía-se de 2 artigos tão somente, né? Um para combater a violência no interior dos presídios e o outro para vingar a morte dos 111 detentos. E eu pergunto, não tem havido um crescente esforço e um nítido melhoramento do sistema prisional por parte do Estado? Esse cenário que não se apresenta como o ideal, mas que é fruto de boas intenções governamentais, por acaso impediu o avanço de tais organizações delinquentes? Atualmente, os estatutos do crime, eles possuem uma considerável força normativa ad terrorem. E por muito tempo, quando ainda eram amadoras essas facções, elas fulcraram todos os seus esforços no tráfico de entorpecentes. Hoje, o referido mercado, ele deve ser entendido como um setor estruturado da economia global, articulado por sofisticadas cadeias de produção, distribuição e reinserção de capital, com as duas principais facções atuando
como verdadeiras corporações empresariais, com gestão de rotas internacionais, logística, inteligência financeira e, com certeza, controle territorial. O lucro não mais se concentra no varejo local, mas em atividades de alcance transnacional, combustíveis, grilagem de terras, mineração, infiltração no processo político partidário e carreiras jurídicas. Quem pensou, professor Edilson, quem pensou e ainda pensa através das escolas criminológicas clássicas ou críticas, deve repensar acerca das formatações sociais contemporâneas na pós-modernidade. O mundo gasoso, e em breve será etéreo, das digitalidades e dos virtualismos, não possui fronteiras físicas nem os tradicionais limites territoriais. Há uma necessidade de revisão das tipologias delitivas de modo sistêmico, justamente para atender às necessidades do direito penal no chamado mundo digital. Então, o que se percebe na contemporaneidade é o avanço das facções criminosas para os negócios lícitos. E talvez aqui as críticas quanto ao proibicionismo ser um vetor de fomento à violência, né, mereçam uma reanálise diante desse fenômeno das migrações, das ORCRIMs, para os negócios lícitos numa escala exponencial. Será que ainda cabem os discursos da criminologia crítica quanto ao direito penal ser um instrumento de garantia patrimonial da classe dominante? Com certeza, Edilson Mogenot Bonfim nunca esteve trancado em um apartamento. Sempre viu e enxergou o edifício do ordenamento jurídico como um todo. Evandro Lins e Silva o chamou de sucessor de Roberto Lira. E eu acrescento, é o sucessor de Francesco Carrara e o sucessor de Henrico Ferri. É penalista, criminólogo, mas não criminógeno, e destoando de Hércules, filho de Zeus e Alcmena, tem bem mais do que 12 trabalhos, mas todos hercúleos. É voz poderosa, tem vocal olímpico, talvez mereça o apelido de Mercúrio ou Hermes, que eram os mensageiros dos deuses segundo a cultura grega ou romana, especialmente mensageiro da deusa da justiça. Que Vossa Excelência traga aqui hoje a melhor palavra de Temis. Ave Palavra foi o título de uma das obras de João Guimarães Rosa. Ave Edilson Mogenot Bonfim, sempre com a melhor palavra, ainda o melhor da atualidade brasileira, ainda o orador sem concorrentes, ainda o orgulho do Ministério Público e de todos aqueles que optam em percorrer o caminho da luz. No teu espólio de bens morais, todos nós saciamos e saciaremos nossa sede do bem e justamente na fonte dos teus exemplos. Obrigado por nos deixar essa fortuna das virtudes que o Senhor insistentemente teima em compartilhar com todos nós. Senhoras e senhores, por favor, com vocês, o meu mestre, Edilson Mogenot Bonfim. Excelentíssimo senhor representante do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, desembargador Marcos, excelentíssimo senhor desembargador Wesley, excelentíssimo senhor representante da presidência da OAB do Estado do Mato Grosso, excelentíssima senhora defensora pública geral, meus colegas da magistratura do Ministério Público, eventuais policiais presentes, meus colegas acadêmicos de direito. A pedra fundacional
a pedra fundante do direito penal brasileiro, está em uma pequena obra que todo professor de direito penal entrega aos acadêmicos no primeiro, no segundo ano da Academia de Direito. Chama-se, ao lado dos delitos e das penas de Beccaria, que eu reputo como segunda obra fundante, a primeira é de um autor mais recente, chamado Foucault. Vigiar e punir, onde o estudante de direito tem timbrado na sua alma, desde os primeiros albores da faculdade de direito, uma refração à figura do Estado, transformado num ente torturador, como fizera com Damiens, que inicia a obra, com tenazes nos seus peitos, iniciando um momento de tortura que timbrará doravante a alma de todo acadêmico que no futuro será um juiz, um promotor, um policial mesmo, um advogado. Todo acadêmico de direito no Brasil rezou na Bíblia de Foucault. Rezou naquela pequena Bíblia dos horrores de um Estado poderoso que abusava em priscas eras, na época então que se remontava àquela justiça da influência do sagrado com o profano, transformando então a justiça em algo, não atividade do leigo, mas naquela busca daquela verdade que se aceitava até a tortura. O problema não é o acadêmico de direito conhecer Foucault. O problema é ele permanecer em Foucault e não compreender que aquilo é uma contextualização histórica, uma advertência que romanticamente nos remete a uma época que não é mais a nossa, que o mundo mudou, o globo terrestre deu as suas voltas, adentramos uma nova era, e hoje por todos a chamada era digital, onde o conceito de tempo e espaço se rompeu, onde já nada mais é para agora e nada mais é somente aqui. Rompemos todas as fronteiras, transformamos então as nossas antigas concepções em uma geleia global tão grande que filosoficamente já perdemos a noção exata de quem somos, onde estamos e para onde vamos, se neste exato momento que aqui estou, alguém pode estar conversando com alguém do outro lado do globo terrestre, numa transmissão online, ao vivo, transmitindo realidades que o outro sequer pode decodificar, mas mostrando que é possível juntar-se dois extremos do globo, sem aquele distanciamento como havia outrora, mostrando que as influências vão e vêm, como na maré do tempo, quando uma onda chega, sequer dá espaço para a onda anterior, porque as duas se mesclam, dando asa a um novo porvir. Quem estudou dos delitos e das penas de Beccaria, todo acadêmico é capaz de recitar, que não é a quantidade da pena que inibe o crime, mas a certeza da punição. E pensa estar aí a quintessência da sabedoria humana, porque se assiste outros anteriores ministros da justiça, recitando isto que talvez lhe seja a única coisa que lhes ocorra como lembrança de Beccaria. Se não é a quantidade da pena que ajuda a inibir o crime, por que não se faz um código penal com uma só pena? Retirando-nos, então, esta dificuldade de saber quais são as penas cabíveis para determinados tipos diversos de crimes. Por que não pasteurizar as penas e só dar a certeza de punição de 15 dias de prisão ou de castigo em casa para quem matou, para quem roubou, para quem traficou? Não. Beccaria está absolutamente desatualizado na perspectiva da inteligência humana e do tempo. Grande a sua época, chegou até nós. Era um jovem, como diziam seus críticos, de berço nobre, portanto, de peruca perfumada como a luva de pelica que utilizava. Beccaria era grande ao seu tempo, aos 28 anos, aos 26, escrevendo o seu Pequeno dos Delitos e das Penas, paradigmático de um direito penal que ele defendia e que protestava contra a época, tal como aquela descrita por Foucault, de que o Estado era opressor e os interesses palacianos se mesclavam com os interesses da justiça. Não havia cisão, não havia esta tripartição de poderes. Eu peço uma água, por gentileza. Esta marca temporal
de becaria, timbra a alma de todo acadêmico, de todo profissional que recita sem pensar, com o qual eu complemento. Não é somente, peço desculpas, habeas corpus. Não é somente a quantidade da pena que inibe o crime, mas também a certeza da punição. Um pesquisador brasileiro recente, inquirindo aos mais perigosos delinquentes no cárcere, perguntou, segundo a visão deles, o que mais coibiria, impediria o cometimento dos crimes. Pena de morte deu 30 e pouco por cento, prisão perpétua 20 e pouco por cento, 8% falou em penas mais severas. A minha experiência foi que o criminoso, sendo o humano que ele é, e a nenhum deles é dado a vida sem que exista o cérebro, o coração, a nenhum deles é dado a percepção e a condição de viver, sem que preserve as condições existenciais de vida, todos eles preservam e zelam por sua integridade. Eles não são diversos. Coração, olhos, estômago, sexo, são humanos. O grande Hans Kelsen, ao lado do grande Norberto Bobbio, Karl Lorenz e Gustav Radbruch, os grandes filósofos do direito do século transato, do século passado, diziam que o ordenamento jurídico não é algo que deva ser etéreo, pairando no ar, distanciando-se das raízes do chão duro da realidade. Diziam eles que o direito deve servir a uma sociedade, e aí a grande advertência de Enrico Ferri, o direito é para servir à vida, e não a vida para servir ao direito. O direito é um instrumento posto a serviço da sociedade em um determinado tempo e um determinado lugar, portanto sujeito às condições históricas, sociais, econômicas, da concreta realidade de um determinado tempo, de um determinado espaço e país. O direito que nasce na Constituição de 1988, cujos estudantes e acadêmicos de direito têm conhecimento deste marco inaugural deste direito brasileiro, é um direito que dá uma resposta ao passado de ditadura. São 21 anos de 64 a 1985, com 4 presidentes militares, que os homens de esquerda, que gostavam de política como gostam hoje, andavam às escondidas. Era o poeta que fazia versos cantando o seu marxismo ou seu canto romântico de esquerda. Era o músico como um Geraldo Vandré. Eram, ainda que aos olhos de uma ditadura, poderiam ser criminosos do ponto de vista político, porque a ordem ali estabelecida não respeitava o direito de se pensar politicamente e livremente. Mas eis que 21 anos se passam do chamado regime de exceção e surge a Constituição de 1988, que aquele homem de olhos azuis, já sem cabelo ao final da vida, que sofrendo um acidente de helicóptero vem a falecer, que tendo sido presidente do Congresso, chamado Ulisses Guimarães, chamava de Constituição Cidadã. Tome este adjetivo para que todos abraçados na palavra digam, esta é a Constituição Cidadã. E tal como falássemos da 9ª Sinfonia de Beethoven, diríamos, eis a Constituição Cidadã. Mas o que é a 9ª Sinfonia de Beethoven? Sem um intérprete. É uma partitura sem vida. O que é a Constituição Federal mal interpretada sem um intérprete à altura? É um monturo de letrinhas sobrepostas num papel chamado, talvez erroneamente, de Constituição Federal. O que lhe dá vida, o que lhe dá consonância com a realidade, é a interpretação histórica, extraindo dela os seus valores,
para aquele determinado tempo e espaço em que se vive. Já são passados aí quase 40 anos da Constituição de 1988. De 85 até hoje, são 8 os presidentes da República civis que nós tivemos, alguns reeleitos. No meu tempo de faculdade de Direito, e logo depois, colocava-se a culpa das mazelas de alguma criminalidade no Brasil pelos 21 anos de ditadura de regime militar. Dizia-se, quem viveu um período de exceção, quem viveu na noite, não poderá conhecer a claridade rapidamente como se quer, porque temos que reconstruir. Isto ficou lá atrás. Já são 40 anos de redemocratização. 8 presidentes, o dobro de número de presidentes da época do regime militar. O que é que aconteceu com o país e com a Constituição cidadã? Primeiro há um marco, aquela Constituição que tinha olhos voltados ao futuro, ela tinha muito mais o coração refém do passado. Eram todos os homens políticos de esquerda que voltavam para uma dominação política do país e que ali naquela Constituição depositavam suas dores, os seus medos, os seus horrores, e transformou-se então na Constituição mais plena de direitos e garantias que um homem acusado pode ter. Uma Constituição tão flagrantemente exacerbada em direitos e garantias, que digo como professor de direito comparado, não existe no mundo nenhuma outra Constituição que tenha constitucionalizado tantos direitos e garantias processuais como a Constituição brasileira. Assim, era uma resposta ao passado, dos crimes políticos, do crime do poeta que fazia uns versos mambembes em favor da sua causa, do seu sonho, da sua quimera. Era uma Constituição que visava proteger aquele músico que fora processado, ou aquele político processado, na época do regime de exceção. Eu pergunto, o que temos no país de hoje? O que temos num país de 230 milhões de habitantes, que há quem diga que 40 milhões vivem sob a égide, a obediência de organizações criminais no país? Nem tudo é ação direta das organizações criminais. Às vezes é indireta. Às vezes não há uma ordem, não há um comando, mas há um efeito. Está lá o corpo estendido no chão. Não é o que dizia a música? Faz poucos dias, um advogado criminalista de nomeada em São Paulo, de renome nacional, que lutou pelos pobres acusados, que defendeu os desvalidos, foi morto por mais de um, porque houvera cometido um grande sacrilégio de, pensando ser livre, ter ido tomar lá uns tragos em um bar, e morto por um celular ou por um relógio. Mas ele foi notícia, porque tinha nome. Ele não era um anônimo, como estes milhares que todos os dias deixam os seus corpos jogados em latrocínios pelo país, ou em acertos de contas, que nós sequer sabemos que existem. Citou-se aqui Guimarães Rosa, diz que é a gente que morre para provar que viveu. São aqueles defuntos sem nome, os desvalidos que tombam vítima até de uma bala sem endereço perdida em uma noite qualquer de São Paulo. Mas as balas no Brasil, elas têm nome, têm endereço, têm sobrenome, e elas são tão terríveis, quanto mais pobre e miserável você ou seja, porque mais distante do poder, mais distante daquilo que o dinheiro pode comprar, que a autoridade lhe garante, com mais pobre e desvalido, mais sujeito a ser vítima das organizações criminosas que lhe vendem um botijão de gás por 50% mais caro do que seria o preço, mas você paga, porque o Estado não lhe garantirá a vida. Que lhe vende proteção sem que você peça, porque o perigo é ele que lhe vende, mas você paga,
porque você não quer morrer. Você sabe o que é viver numa comunidade, numa favela? Favelado e pobre não é criminoso. Quem fala e confunde, nunca conheceu, nunca foi pobre, nunca conheceu a pobreza. O pobre tem honra, conceito que não necessariamente é levado a ferro e fogo por quem tem dinheiro. Por isso o pobre mata em nome da honra, coisa que é muito difícil você ver um potentado financeiro falar que matou por honra. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso são os psicólogos de Harvard, que dizem que até a honra pode ser um fator criminógeno, porque quanto mais forte for a sua honra, e quanto mais atacada ela possa sê-lo, mais uma resposta belicosa você pode dar. Quem é que sofre as agruras da violência no Brasil? Menos é quem tem carro blindado, menos é a autoridade, menos é o homem que tem segurança, guarda-costa, mais é aquele homem suarento, que todos os dias acorda cedo, pega 2, 3 conduções num grande centro, pega um trem e vai lutar para colocar o pão com o suor do seu rosto, com a sua honra, em cima da mesa. Você sabe que é um pobre? Eu sei, eu já vi pobre, muito, eu conheço pobre. Eu não achei nada pronto na minha vida. Eu aprendi com meu pai, velho baiano, que dizia: filho, uns entendem a voz da razão, infelizmente, outros só o peso do bordão. Tem gente ruim nesse mundo. Tem gente ruim nesse mundo. De uma mesma árvore, 50 frutos doces, mas um sai azedo. É o que dizia o grande Tobias Barreto: a natureza não é a santa que se supõe, porque ela come, bebe e peca. Quantos frutos azedos de uma árvore doce? É aquela res desgarrada do rebanho, ovelha negra, como se dizia no passado. Nós somos muito parecidos na forma, mas alguns de nós são profundamente diversos no conteúdo. Não adianta querermos uma igualdade formal, desconhecendo-se a desigualdade intestina. O psicopata é uma prova disso, e não foi a sociedade que o fabricou. Quanto mais horrendos sejam os crimes, quanto menos razões de ordem subjetiva tenhamos para explicar um crime, mais devemos buscar numa eventual psicopatia uma explicação. Aquela Constituição de 88, ela dava uma resposta ao passado. Ela atendia aquele tempo e aquele espaço. Por isso, um pensamento filosófico que me é muito caro e que leciono aos meus alunos. O direito a ser verdadeiro e atender ao reclamo social para o qual foi historicamente concebido, socialmente concebido, historicamente formulado, o direito depende da condicionalidade da situação. Mudou a situação, tem que mudar o direito. Tem que adequá-lo aos novos tempos. Você anda tranquilamente. Cuiabá é uma cidade quente, prazerosa, alegre. O humor é a exteriorização de uma temperatura agradável, por vezes excessiva até de calor. Mas vá para um lugar onde vente muito, vá para o Caribe, onde tem furacão. Quando o vento começar a soprar e você perceber que você pode ser arremessado pela velocidade do vento, você fará uma força contrária ao chão, gravitacional, colocando todo o seu peso para fazer frente àquele vento que quer lhe carregar e que não raro carrega. Quando você entra no mar do Rio de Janeiro, no mar do Nordeste, no mar de São Paulo, e lá vem uma primeira onda, e você percebe que esta onda é tão potente que pode levá-lo ao chão, você fecha as mãos, você se fecha todo, faz força, faz peso, coloca a força a 20 para se manter em pé, ali está. Quando a sociedade balança, quando há o vento do destino soprando contra uma sociedade, ao ponto de destruí-la, ao ponto de aniquilá-la, quando o vento do destino sopra sobre um determinado estado,
chamado Estado Democrático do Direito, ao ponto de fazer ruí-lo, há de se ter mecanismos que correspondam àquela condicionalidade da situação para que ele não rua. Qual é o paradoxo festejado da tolerância de Karl Popper? Se você for tolerante com todos os intolerantes, você levará o princípio da tolerância à destruição. Porque o intolerante lhe matará. Se você destruir o Estado democrático do direito, você acabou com os chamados direitos e garantias fundamentais, porque é só o Estado democrático do direito que é capaz de lhe garantir. A força colocada a serviço de um direito correto, ela tem razão de existir desde que o homem, há muitos séculos, depôs as suas armas e entregou o chamado ius puniendi, o direito de punir que ele tinha. Matou um da minha família, lei de talião, mata um da sua. Desde que o homem entregou ao Estado o pater familia, o ius puniendi, o Estado se comprometeu a fazer a sua segurança, a fazer a sua defesa. Qual é o resultado do Estado contemporâneo? Vou convidá-los a uma realidade nacional. É quando você chama em São Paulo, ou em qualquer estado do Brasil, um coronel da Polícia Militar, um outro homem fardado, para explicar aos cidadãos que se você for assaltado, não reaja. É o Estado lhe convidando agora a retirar-lhe o elan do homem, emasculá-lo, porque o Estado, ciente de que não é capaz de lhe dar a segurança, de pantufas, lhe diga, não reaja. E pensa ser isso inteligente. Quem é que não sabe que não deve se reagir a um assalto? Ou as pessoas que reagem ao assalto não o fazem imprudentemente, sem conseguir se contentar, já abusados de tantas mazelas sociais, sendo tão difícil de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Às vezes se vê à frente de um cabo de punhal, de um revólver, e desgraçadamente reage. Está lá o corpo estendido no chão, daquele advogado famoso, daquele advogado de Campo Grande, morto com a facada no pescoço dentro do seu escritório, a mando de uma organização criminosa, já tem alguns anos. Ou alguém vai pensar que eu não conheço os mistérios da advocacia. Eu sou capaz de recitar aqui quantos advogados nos Estados Unidos foram mortos a tiros de fuzil pelos clientes mafiosos. Ah, defensores públicos dirão, não. O quadro é bem menor. Os defensores públicos chegam num determinado momento, não se comprometem, às vezes, como um advogado faria, e às vezes muito mais. Mas ninguém está blindado. Foi em 2003, que na saída de um fórum, um presidente prudente, com balaços de pistola, esta organização criminal, que é a que mais cresce no mundo, matou o juiz Machadinho, cujo grande pecado era cumprir a lei. Mate um professor com seu guarda-pó, ainda usa um guarda-pó, salpicado de giz dentro da sala de aula. Mate um médico com a sua roupa de médico. Mate um advogado com a sua gravata atrás, na época da sua velha máquina datilográfica. Mate um policial militar com a sua farda, um soldado. Mate o trabalhador no trabalho, assim mataram um juiz. Faz poucos dias caçaram um ex-delegado. Mas faz poucos dias descobriu-se um plano para se matar o promotor que mais tem trabalhado contra as organizações criminais, que é o promotor Lincoln Gaquia. Descobriram a tempo. Eu pergunto, Lincoln Gaquia se aposenta em breve. Quem se candidatará ao seu posto? O Estado vai criar um concurso para heróis, porque agora você tem que entrar no Ministério Público e na magistratura, ciente de que está se candidatando a ser herói.
Um tipo de heroísmo que sequer o Supremo Tribunal Federal o tem, o aceita e dá exemplos. Um tipo de heroísmo que o STJ desconhece. Porque eu vi faz poucos dias que o Supremo Tribunal Federal entendeu que quando um ministro se aposenta, os problemas podem permanecer, então está assegurado a ele toda a escolta e o serviço de proteção. E quando o Lincoln Garcia se aposentar, quem fará a proteção dele e da família? Vocês estão começando a perceber que quanto mais poderoso for, mais insensível ao drama da sociedade você fica? Quanto mais distante você estiver, mais perfumado se sentir, quanto mais alheio à realidade, mais garantista, mais convicto no mundo teorético, mais capaz de recitar a Constituição de 88 e a sua miríade de... Quanto mais próximo da realidade, da madrastaria deste destino que faz órfãos e viúvas no país, quanto mais sujeito a ser escorraçado da sua própria casa, como foi aquela cidade inteira no passado recente no Ceará. Mais de 300 famílias, velhinhas e velhinhos, obrigados a abandonar a sua casa, porque o crime organizado botou-os para correr. O que fez o Estado do Ceará? Ofereceu caminhão de mudança. Vocês estão começando a perceber que a Constituição ela é cidadã? No discurso, na boca, e a depender de que lado você está. Vocês começam a perceber que existe uma dissonância, existe uma hipertrofia que centraliza os direitos dos acusados, transformando em desequilíbrio o processo penal brasileiro, porque ele não olha para a sociedade sã, ele não olha para as vítimas. Conte, tarefa para os acadêmicos de direito. Quantas vezes tem na Constituição Federal a palavra direitos? Vão achar mais de 130. Agora procure deveres. É pouquinho assim. Direito da vítima. Desapareceu, você não encontra. A Constituição é a pedra filosofal, é o marco inaugural de todo o ordenamento jurídico brasileiro, e ali ela está absolutamente desequilibrada. Porque ela atendia um momento histórico voltado ao passado. Mas esta juventude que está aqui nasceu depois disso. Mas o mais interessante é que faça você mesmo a sua pesquisa. Pergunte para os jovens se ele não quer pulso firme do Estado contra a criminalidade que está aí. Pergunte para as crianças que têm medo de bicho no jardim da infância e sabe que o bicho mais perigoso é aquele bandido que ela já ouviu falar que mata. Agora pergunte para os velhos, para os velhinhos, se eles não querem um país um pouco melhor, tal como eles já o conheceram. Mas pergunte para um romantizador do direito penal, para alguém que está distante do vozeio das multidões, que tem guarda-costas, que tem carro blindado. Pergunte a ele, ele dirá, você tem que ser mais garantista. Roberto Lira, que foi aqui citado, ele dava um conselho. Na época que o promotor de justiça era um acusador firme, ele recomendava, depois que se aposentou na promotoria, que um promotor de justiça deveria passar 24 horas, pelo menos, da vida dele, um dia, dentro de uma prisão, para ele saber o que era prisão, para onde ele queria mandar os outros. Eu digo, não há problema. Eu gostaria de convidar políticos, ministros do Supremo e do STJ, para irem com carros desses soldados pobres da PM, fazer uma batida nesses lugares perigosíssimos do Rio de Janeiro. Mas não precisa ficar 24 horas. É só um pouco de emoção no meio do tiroteio do fogo cruzado, para ele entender o que é bandido. Bandido não é descrito em livros. Bandido você percebe no olhar. Você conhece o olhar de bandido? Eu conheço, eu acusei bandido. Você já jogou pôquer com bandido? Você piscou, ele atira no meio da tua testa, como uma azeitona? Ou você conhece bandido de teoria, de livro alemão de direito constitucional? Você quer saber o que é bandido? Vamos passear com a moçada do BOPE no Rio de Janeiro?
com a tropa de choque de São Paulo. Você quer saber o que é bandido? Dá uma olhada para as páginas dos jornais, bota o pé para fora da rua, saia do gabinete, arrole a garrafa de champanhe, pisa no chão da rua, perceba que Cuiabá está mais ou menos tranquilo, ainda que sentado sobre uma paz, talvez temporária, oxalá perdure, com uma organização criminosa que anda por aqui. Mas Fortaleza não está, Salvador não está, Rio de Janeiro não está, e São Paulo é tão perigoso que eles já não precisam sequer fazer desfile com fuzil para mostrar que eles têm a força, porque estando tudo dominado, ninguém ousa fazer tráfico de entorpecente em São Paulo, porque sabe que o PCC vai matá-lo, porque ele é dono único daquele mercado. É um estado dentro de um estado, é o chamado estado paralelo. A Colômbia viveu isso à época de Escobar. Mas você vê num filme da Netflix, numa outra coisa, você imagina que lá realmente era terrível, e aqui não é assim. É porque agora você assiste o filme do conforto da sua casa. Mas aquela realidade, ela existe nos morros, ela existe nas comunidades pobres, ela existe nas ruas de São Paulo. Afinal, foi um advogado morto que deixou o seu corpo no chão. Mas eles que o assaltaram não faziam parte de uma organização criminosa. O problema é conceitual. Neste país, ninguém acredita que a punição existirá. Tamanha a gama de recursos existentes, tamanhas possibilidades de sair. Você tem 1000 formas de evadir-se da aplicação da lei penal, e ainda há quem ouse dizer que a gente prende muito e prende mal. Mas quanta desonestidade intelectual! Veja no Código Penal quantos crimes, ao final, ensejam uma pena de prisão. Vai dar 2% e pouco. De cada 100 homicídios, que é o crime máximo, talvez 10 dê condenação. E mesmo assim, com muita desclassificação, com pena minorada. Qual é o conceito que se emana para a sociedade? Que está aqui uma terra sem lei. Mas como o brasileiro não é meramente um bom vivant, diz que a esperança é a última que morre, ele acredita que com ele não vai acontecer. E ele se fia na sorte. Winfried Hasmer, grande penalista alemão, filósofo, na década de 90 fez uma palestra na Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ele que vem das hostes da esquerda alemã. Ele dizia, em matéria de segurança pública e direito penal, a direita quer punição e a esquerda não sabe o que fazer. Ela cola na parede e diz, olha, cuidado com as garantias individuais, não vão violá-las. E não tem uma proposta. Eu vou dar uma certeza aqui. O Brasil hoje vive sob a égide do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça para o quatriênio 2024 a 2027. Ninguém aqui leu. Alguém leu? Levanta a mão. Não, ninguém leu. Se leu, eu sabatino. No Plano Nacional de Política Criminal, o traficante, desde que ele não seja com fuzil, ele é tratado quase como menor potencial ofensivo. É quase descriminalizada a conduta. Porque há um erro de categoria e o coloca como crime não violento. Ora, o tráfico é um sistema. Não precisa estar com o fuzil na mão. É como um assalto a banco. Um fica ali esperando do lado de fora para dar fuga, o outro aponta uma arma e o outro coloca o dinheiro dentro do saco para fugir. Como é que você categoriza o tráfico de drogas como um crime não violento? Mas o Plano Nacional de Política Criminal do Ministério da Justiça começa dizendo que existe um populismo penal no Brasil. Eu gostaria de saber quem foi que escreveu isso, porque é uma comissão que assina. E se você perguntar para um, ele diz, não fui eu, não fui eu. Populismo penal, querer justiça?
Populismo penal, quando você sentiu medo e não tem a quem recorrer, o discurso de fio a pavio do plano é pela desprisionização. Eu pensei que eu chegaria a este plano e encontraria medidas para conter a criminalidade. Não, o plano lamenta que as audiências de custódia não tenham liberado a quantidade de pessoas que pensavam que iriam liberar. O plano lamenta, com todas as letras, o plano lamenta o uso de tornozeleira eletrônica, porque é uma desconfiança para com o reeducando. Eu pensava que o Plano Nacional de Política Criminal falaria em construção de presídios e traçaria os grandes marcos de combate às organizações criminais no Brasil. Nenhuma linha. Nenhuma linha. Reduz tudo a siga o dinheiro. Como se você só pegar o dinheiro do traficante fosse invalidá-lo. Se você o deixa solto, ele muda a atividade, ele busca armamento no Paraguai novamente. O plano é absolutamente condizente com a ideia do chamado direito penal mínimo, como se já não tivéssemos o mínimo do mínimo. Das 10 nações mais ricas do mundo, onde o Brasil está incluído, a única nação que não tem prisão perpétua é o Brasil. Mas não é meramente que queiramos prisão perpétua, é que isto é um retrato do ordenamento jurídico. De lá de cima para baixo, é discurso nenhum pela mantença da ordem. Agora, ontem, o Brasil mostrou a sua cara mais real. Ontem, 100 e poucos bandidos, mas não foram julgados. Bom, se eles não forem julgados, você quer então que nós digamos que os bandidos eram os policiais que lá foram, que têm o princípio da honestidade, da coisa pública a seu favor, que são trabalhadores? Você quer que eu penda o princípio da presunção da inocência contra os policiais? Porque você vai ter que fazer uma escolha. Tudo leva a crer que eram bandidos. Se surgir prova diversa, nós veremos. Mas vejamos, eles estavam camuflados, mais de 100 fuzis estavam com eles, era uma guerra. Claro, quando você não quer enxergar uma coisa, ou quando você quer enxergar demais, um grão de areia aqui, você bota uma lupa, vira uma rocha. Se você quiser olhar para a inocência de algum jovenzinho daqueles, você olha. O teu coração já está Foucaultiano, becariano, ele não está condizente com a realidade brasileira. Se você quiser tratar da realidade deste país e dizer que você quer deixar um país melhor para os seus filhos do que você herdou de seus pais, comece a rever alguns conceitos. Nós estamos reféns do passado. Quem fala aqui podia falar coisas que alegrassem os ouvidos de todos. Que está tudo muito bom e tudo vai ficar muito melhor, naquele discurso da Seixo Noé. A todos os dias, de todas as formas, eu me sinto cada vez melhor. Mas não é assim a vida aqui no Brasil. No Brasil você tem hoje, na medida que você vá para os centros maiores, mais e mais violência. Mas aqui eu estou numa ilha de excelência. Essa ilha de excelência já foi Fortaleza. Essa ilha de excelência já foi São Paulo. Essa ilha de excelência já foi Salvador. Hoje o crime organizado está tomando conta do país inteiro. O discurso não é para aterrorizar, o discurso é para dizer que a nossa realidade não é essa que está aí. Sabe quem se manifestou contra, firmemente, ao que aconteceu ontem no Rio de Janeiro? Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Pesquise Gustavo Petro no Google e verá que o seu filho foi preso por lavagem de dinheiro e a sua campanha foi financiada, esta é a acusação, pelo tráfico de drogas. Conheço alguma prova contra ele? Não, conheço as notícias que o vento leva. Como levam notícias boas de que você é uma alma boa, que você é um trabalhador. Nenhum daqueles que ali morreram parece que tinha o conceito de trabalhador. Trabalhavam com armas, ou como dizia o Gustavo Petro, eram trabalhadores do tráfico. Nós estamos hoje
naquele exato momento que Winfried Hasmer falou: a esquerda vai ter que modular o seu discurso, porque ela não sabe o que fazer e não pode só ficar dizendo, preste atenção nos direitos e garantias individuais. Bill Clinton, nos Estados Unidos, engajou mais de 100 mil policiais para se fazer presidente dos Estados Unidos e o fez. Lionel Jospin, primeiro-ministro da França, nos anos 90, do Partido Socialista, mudou o seu discurso e passou a defender a legislação mais dura, sob pena do Partido Socialista não mais vencer. Tony Blair, nos anos 90, do Partido Trabalhista inglês, mudou o seu discurso e o Partido Trabalhista inglês disse: como é que eu direi a um trabalhador que o crime é fruto da miséria, se a vítima do meu crime é ele próprio um trabalhador miserável e perde o fruto do seu trabalho de um mês assaltado numa esquina? Mudaram. O Brasil se recusa a mudar. O Brasil se recusa a mudar porque se diz que somos uma nação dividida e polarizada, e não vai ser assim que vai acabar a polarização. Não vai ser assim que nós teremos direito ao futuro, porque as pessoas estão resguardadas na sua tranquilidade de ministro da Justiça, de presidente da República, de potentado, de poderoso, e o povo está lá longe, o pobre está lá, sendo somente massa de manobra nos seus discursos que ali estão. Eu recebi a mais pesada das advertências que um cidadão pode receber. Como não me advertiram do que se tratava, dizia: tem mais 10 minutos. Eu me perguntei se seriam 10 minutos de vida, seriam 10 minutos do quê? E agora vejo que o meu tempo se esvai, tenho mais 5 minutos. É como medir um gigante a palmos. Como fundamentar adequadamente uma busca por um retrato deste Brasil contemporâneo? Como recitar a vocês aquela frase do grande constitucionalista espanhol Pablo Lucas Verdú, que dizia que a Alemanha da Constituição de Weimar, Constituição de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, era uma Constituição, digamos, garantista do ponto de vista político. Todos os partidos eram possíveis, pouco importava a ideia. Foi aí que nasceu o Partido Nazista, e eles aceitaram, para fazer cumprir a Constituição, e diz Pablo Lucas Verdú, a República de Weimar, com a Constituição de Weimar, foi uma democracia até o suicídio. A Constituição brasileira, do jeito que ela está, escrita como está, interpretada como está, será uma democracia até o suicídio. É história. A história é um profeta que olha para trás, dizia von Schlegel. É por isso que a gente deve aprender com os nossos pais e com os mais velhos, que já viram outros mundos, que já aprenderam, que já entenderam o que é discurso político, o que é prática, que já entenderam os desafios, que já entenderam o que é plantar no mato, que se tiver piedade do lobo, vai perder as ovelhas, que se não afastar a praga da lavoura, vai perder a plantação. Nós somos fruto da terra, nós somos animais que dizemos ser racionais, mas que parecemos agora, neste Brasil de hoje, fazendo uma opção contrária à verdadeira cidadania, à Constituição Cidadã do ano 2025. Na Europa, quando você fala em advogado, você não imagina o advogado criminalista do Brasil, que só defende. Todo advogado europeu, ele defende e ele acusa. Ele mantém um prumo. Ele pode estar aqui como ele pode estar ali. Os grandes advogados que fizeram o nome na advocacia criminal brasileira, no pós-ditadura, são advogados que se encastelaram de um lado e levaram às últimas bandeiras os direitos e garantias fundamentais de todos os acusados. Não experimentaram estar do lado do choro das vítimas. Não experimentaram estar do lado dos velhinhos que são golpeados, como me dizia hoje um magistrado daqui, que as organizações criminosas praticam estelionato digital contra os velhinhos, que todo o produto de uma vida é surrupiada num golpe digital.
Mas você sorri, porque você tem condições de não lhe doer, porque não é com você. Mas você se esquece que o fogo na casa do vizinho é ameaça de fogo na sua, que você um dia também há de ficar velho, mas que você deve ter filhos neste mundo que correm risco. Ninguém que diga ser verdadeiramente cidadão pode, neste momento do país, continuar com este olhar de ternura para as organizações criminais que transformam a sociedade brasileira nos grandes centros e agora, democraticamente no país como um todo, refém, tornando os brasileiros reféns em sua própria casa. Se eu pudesse dizer algo em 5 minutos que me restam, eu diria àqueles que deturpam o pensamento jurídico e a necessidade de um país, devolvam o Brasil aos brasileiros que vocês sequestraram. Devolvam as ruas aos cidadãos, aos trabalhadores, que são roubados, furtados nos seus celulares, nos seus relógios, nas suas vidas. Devolvam os parques infantis para as crianças que possam brincar, como brinquei na minha infância. Devolvam o riso no rosto do carioca. Devolvam ao trabalhador, ao chefe de família, o direito de viver e criar os seus filhos. Devolvam o conceito de dignidade a quem tem honra, a quem é do bem. Se eu pudesse dizer uma coisa ao presidente da República, ao ministro da Justiça, eu diria: pega este plano de política nacional e aceite um debate nacional com quem entende do que está falando. E explique à sociedade brasileira que não existe até hoje, na história do Brasil, um plano tão suicida, a propósito de ser de política criminal, que venha em desencontro aos interesses da cidadania e da segurança nacional. Depois não adianta oferecer ajuda ao Rio de Janeiro. A ajuda está num plano que, em vez de nos defender, tem os olhos postos no mesmo discurso de proteção aos criminosos, que fez a alegria de tantos e tantos criminosos no Brasil. Devolvam o Brasil aos brasileiros e a dignidade aos brasileiros. Aceitem um debate claro, aceitem um debate racional, aceitem um debate com um professor que leu de fio a pavio e diz: isto vai aumentar a criminalidade do Brasil, e quem da comissão será o responsável? Feita por uma comissão, dizia o grande Milor Fernandes, o camelo é um cavalo projetado por uma comissão. Projetaram um camelo, dizendo ser um cavalo, para combater a criminalidade brasileira. O que o governo propõe agora pela PEC 18 de 2025, suprimir parcela importante da autonomia dos estados, trazendo tudo para as mãos, coordenação do governo federal, dizendo que será uma ação conjunta, integrada e capitaneada por ele. Ora, para aplicar a política criminal que está neste plano, eu digo, não faça isso. Nós já estamos infelizes o suficiente para que a coisa piore ainda mais. É por esta razão, e assim eu encerro, que Zipélios, na sua teoria geral do Estado, dizia: quando o Estado não faz o mínimo a favor da segurança de um povo, quando o Estado não dá um mínimo para garantir o ir e vir do cidadão, é neste momento que a sociedade começa a pedir mãos fortes, começa a pedir poder ditatorial, e elege qualquer aventureiro que se ofereça para resolver o problema. Nós podemos ser uma democracia verdadeira ou sermos uma democracia até o suicídio. Ou o Estado brasileiro como um todo hoje assume, neste tempo e espaço, o seu papel de verdade com o momento que nós vivemos, ou continuará de pantufas, prostrado, assistindo o crescimento da criminalidade nacional. Na igreja sou bom cristão, ajoelho e rezo. Admiro a voz do poeta quando declama e aplaudo. Não há ouvido mais sensível que o meu para ouvir uma bela música e me emocionar. Na frente de uma arma de fogo já me vi algumas vezes e senti medo. Obrigado.
Agradecendo aqui a belíssima exposição do Dr. Edilson Mogenot, agradecer aqui também ao desembargador Wesley, que acabou nem sendo necessário fazer nenhuma apresentação do Dr. Edilson depois das suas palavras. Agradecer ao nosso representante aqui da UAB, Josemar Carminho. Carmerino. Josemar Carmerino e ao desembargador Marcos Machado aqui pela condução do nosso 6º encontro de Sistema de Justiça Criminal. Uma boa noite a todos, encerrando aqui o nosso primeiro dia. Amanhã todos estão convidados para muitas palestras e muito conhecimento aqui ao longo do dia. Um grande abraço. Nós informamos que amanhã o evento terá continuidade no Tribunal de Justiça. Esperamos todos lá.